Olá! Hoje a gente mergulha numa operação militar recente, olha, bastante significativa. O ataque americano a instalações de urânio no Irã. Exato. Temos aqui bastante material, análises sobre como aconteceu, o porquê, as reações iniciais. Uhum. E a nossa ideia é justamente tentar entender o essencial disso tudo, né? A operação teve até codinome, Martelo da Meia-Noite. Um nome forte. E os Estados Unidos disseram que as ambições nucleares do Irã foram, assim, obliteradas. Vamos ver o que está por trás dessa afirmação. Vamos lá. Começando pela operação mesmo. O que as fontes indicam é que os alvos foram bem específicos, né? Fordow, Isfahan, Natanz. Isso. Mas não os reatores em si, nem armas prontas. O foco era a infraestrutura de enriquecimento, principalmente a subterrânea. E para isso usaram aqueles bombardeiros B-2, né? Com as bombas GBU-57 MOP, que são... Exato. As penetradoras de bunker, feitas justamente para esse tipo de alvo, bem enterrado, bem protegido. E a justificativa americana, pelo que a gente lê? Bom, parece que tem várias camadas, né? Fala-se em cumprir promessa de campanha, em demonstrar a tal dissuasão americana, tipo mostrar força para evitar conflito, sabe? E aplicar aquele conceito de paz através da força. Entendi. As análises também pegam a resposta inicial iraniana e descrevem como frágil. Citam mísseis que erraram um alvo, o que, claro, reforça a narrativa americana de que foi um sucesso. Mas aí a história fica mais interessante quando a gente olha os bastidores, né? Ah, sim. Uma coisa que salta aos olhos nas análises é o papel que atribuem a Israel. A ideia é que a ação americana foi tipo a cereja do bolo. É uma leitura forte essa. Que Israel fez o trabalho prévio, inteligência, e principalmente eliminar defesas antiaéreas iranianas antes, e garantir um corredor aéreo seguro pela Síria. Isso depois de uma mudança lá no cenário militar sírio. Exato. E o que chama atenção aqui é como as capacidades se complementaram, né? A leitura é essa. Israel preparou o caminho, mas para destruir mesmo aquelas instalações super fortificadas... Precisava da tecnologia americana, os B-2, as MOPs. Justamente. E não foram só eu e Israel, né? O material aponta a participação do Reino Unido, da França, Jordânia... Até um possível apoio indireto da Turquia por causa da permissão síria ali no espaço aéreo. Pois é. Uma teia complexa. E a missão em si. Falam muito da complexidade técnica. Um voo longuíssimo, quase 18 horas desde os Estados Unidos. Com vários reabastecimentos no ar. E até uma manobra de despiste, né? Aviões indo para o Pacífico para confundir. É, uma engenharia militar bem sofisticada. E a coordenação sobre o Irã, com escolta, tudo no tempo certo, milimétrico. Claro. E uma ação dessas, obviamente, gerou muita crítica, muito debate logo de cara. Isso aparece nas fontes? Aparece, sim. Algumas análises, por exemplo, apontaram um tom meio de subserviência em algumas declarações oficiais depois do ataque. Outras viram a operação como um sintoma de fraqueza da ONU, do direito internacional. A volta da Realpolitik. Exato. Aquela ideia de que o poder e o interesse nacional atropelam as regras, né? Foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos, não passou pelo Conselho de Segurança. Mas, por outro lado... Por outro lado, mencionam um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, de maio. Esse relatório dizia que o Irã estava descumprindo regras nucleares. Ah, então isso poderia ser uma espécie de respaldo. Alguns veem assim, embora não tenha tido negociação diplomática antes do ataque, né? Essa é a crítica. E tem também aquela hipótese que surgiu, a de que talvez tenha sido uma armadilha de Netanyahu para puxar os Estados Unidos para um confronto mais direto. Essa leitura circula também nas análises, sim. É uma possibilidade levantada. E, olhando para o futuro, o que essas análises apontam de consequências, de incertezas? Olha, muitas incertezas. Espera-se, claro, um impacto psicológico no Irã. Talvez forçaram a negociação. A ameaça de fechar o Estreito de Hormuz, as fontes veem como algo limitado. Prejudicaria o próprio Irã, a China. Entendi. Mas uma preocupação grande que aparece é sobre o ataque ter sido limitado, focado no nuclear, sem promessa de mudar o regime. Isso bate com a ideia de evitar guerras longas, talvez? Pode ser, mas frustra quem queria uma ação mais dura contra o governo iraniano em si. E Isso levanta uma questão importante, sabe? O risco dessa calmaria permitir ao Irã se reorganizar, talvez com a ajuda da Rússia, da China, e aí teríamos um segundo capítulo. Complicado.
E se o regime iraniano não só sobreviver, mas se fortalecer? Como fica Israel nessa história a longo prazo? Mais exposto. É uma preocupação que aparece. Exato. E essa falta de clareza sobre se os Estados Unidos apoiariam uma mudança de regime, mesmo com gente da oposição iraniana se mexendo, tipo o filho do Shah, isso adiciona mais dúvida, né? Pelo menos segundo as fontes que a gente viu. Sem dúvida. Deixa um vácuo. Então, resumindo, o que a gente tira disso tudo? Foi um ataque tecnicamente impressionante, coordenado. Complexo, sem dúvida. Muito criticado por ser unilateral. E que dependeu dessa rede de colaboração internacional, principalmente com Israel. E deixa um monte de perguntas no ar sobre o futuro, sobre a estabilidade da região. Pois é. E acho que a reflexão que fica, baseada nessas análises, é a seguinte: se o objetivo era neutralizar a ameaça nuclear, mas o ataque foi limitado e tem essa preocupação toda com a recomposição do Irã e suas alianças, qual é o alcance real dessa paz pela força? Será que isso resolve questão fundamental ou é só o fim de um capítulo numa disputa geopolítica que vai continuar? Fica essa pergunta, né?